Muitas pessoas ainda não sabem, mas a Defensoria Pública da União, a DPU, pode agir em seu benefício em questões de saúde, previdenciárias envolvendo o INSS, como dificuldades para aposentar, dentre outras. A Defensora Pública Federal, doutora Raquel Giovannini de Moura, explica quais são as atribuições da Defensoria Pública Federal. A Defensoria Pública da União é um órgão essencial à função da justiça previsto na Constituição Federal. E a Constituição Federal determina que a Defensoria Pública deve prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados, tanto judicialmente, na Justiça, quanto extrajudicialmente, prestando assistência jurídica gratuita como um todo. Então, os serviços públicos prestados pela Defensoria Pública são gratuitos. Aqui em Juína, nós atuamos mais nos casos em que os assistidos necessitam de medicamentos, consultas, exames, cirurgias, então tutela de saúde, e também nos casos de ações previdenciárias, auxílio-doença, pensão por morte, aposentadorias. Essas são as demandas em que a Defensoria Pública mais atua aqui em Juína. Mas também nós prestamos assistência jurídica àqueles que respondem por processos criminais. Então, são réus em ações penais propostas pelo Ministério Público Federal. Também defendemos os assistidos em execuções fiscais ajuizadas pelo IBAMA, pela Caixa Econômica Federal, casos em que os assistidos possuem problemas em relação ao programa Minha Casa, Minha Vida, todos esses contratos no âmbito da Caixa Econômica Federal. Então, resumindo, a Defensoria Pública Federal, a Defensoria Pública da União atua em todos os casos em que haja interesse federal. Ações contra a União, contra o IBAMA, contra a Caixa Econômica Federal, ou ações propostas por esses órgãos ou pelo Ministério Público Federal. Nesse caso envolvendo saúde, né? Por exemplo, medicamento de uso contínuo que o município deveria fornecer, não fornece. Caberia a pessoa vir até a DPU em busca de um amparo, de uma ação? Sim, com certeza. As pessoas vêm até a Defensoria Pública, nós só atuamos nos casos em que a pessoa seja necessitada na forma da lei, então tem que ser hipossuficiente. Os nossos assistidos, eles têm que... A renda bruta familiar deve ser de até R$2.000. Após esta análise, o defensor deferirá ou não a assistência jurídica gratuita e, a partir daí, vai analisar os documentos médicos dos assistidos para ver a necessidade de receber esses medicamentos e, após, se houver viabilidade jurídica, ajuizará ação para concessão de medicamentos contra União, Estado de Mato Grosso e município de Juína. E a pessoa pode vir normalmente ou precisa de um representante legal, um advogado? Como é que funciona? Não, a pessoa virá ela própria, normalmente, não precisa de representante legal, porque nós, Defensoria Pública, seremos o representante legal delas. E o único caso de representação legal seria menores de idade, que aí devem vir os responsáveis, os pais, avós, os responsáveis legais, ou pessoas que são curateladas e aí precisam trazer a sentença de curatela, né, o representante, mas, regra geral, né, se não for um desses casos de representação legal, não é necessário vir com advogado, até porque a Defensoria Pública será o advogado gratuito do assistido. Daí, a partir do momento que ela vem, vai ser solicitada a documentação da mesma? Sim, será solicitada a documentação. Primeiramente, o defensor analisará a questão da renda e, após essa decisão, deferindo ou não a assistência jurídica gratuita, o defensor analisará os demais documentos para verificar se há viabilidade de ingressar com uma ação judicial ou até mesmo tentar resolver a solução extrajudicialmente.